Meus irmãos, nesse primeiro domingo de Advento, nós vamos tratar da volta de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre um texto escatológico e está em Lucas 21, a partir do versículo 25. Lucas 21 e 25, versículo 25. Nós comemoramos o nascimento daquele que voltará. Nesses 4 domingos, nós vamos tratar de quem é esse que nasceu. E é importante que a gente saiba, nós não comemoramos o aniversário de uma criancinha. Nós estamos comemorando que o próprio Deus encarnou e que a nossa esperança seja acendida nessa noite com a sua volta, porque certamente isso acontecerá. Lucas 25, 21 diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela perspectiva das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levante-se e fique de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Aí no versículo 34, tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, para que possam estar de pé na presença do Filho do Homem. Até aqui. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor Pai. Pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto não começa exatamente no versículo que a gente leu. Esse texto vai começar no começo do capítulo. A história inteira começa lá do início, com os discípulos conversando com o Mestre em Jerusalém. Vamos voltar para o ano 33 depois de Cristo. Eles estão parados, olhando para cima num jardim, olhando para o templo. E eles estão vendo o templo de Jerusalém. Era algo extremamente importante para o judeu. Ele também era chamado de Templo de Herodes. E não pensem nesse templo como uma igreja, como mais uma das nossas igrejas. Pensem nesse lugar como uma construção feita por pedras gigantescas. Era uma montanha artificial. Os historiadores e arqueólogos dizem que tinham pedras nessa construção que chegavam a pesar 400 toneladas. Você imagina uma pedra do tamanho de um vagão de trem? Era enorme, era gigantesco. E não só o tamanho que era grande, ela era revestida de ouro. Flávio Joséfo, um historiador, diz assim: quando o sol da manhã batia no templo, ele refletiu uma luz tão forte que as pessoas tinham que desviar o olhar, como se estivesse olhando para o próprio céu. Parecia uma montanha de neve em chamas. A nossa igreja é muito bonita, os vitrais foram feitos, mas não chegam próximo da beleza do que era o templo de Jerusalém.
O Templo de Jerusalém, para um judeu do primeiro século, era o símbolo de estabilidade. O símbolo de estabilidade absoluta. Algo que não poderia cair. Além disso, ela tinha sido construída, é fato, pelos judeus, mas ela foi reformada por Roma. Roma era o império que controlava o mundo naquele momento. E eles gastaram muito dinheiro para que tudo aquilo fosse feito. Então, uma construção gigantesca, com pedras enormes, feita com ouro e investido dinheiro, um dinheiro gigantesco, construída pela própria Roma, não tinha como cair. Aquilo era o símbolo que é eterno. Eles estão conversando com Jesus, os discípulos, olham para o templo e dizem para Jesus: olha, que construção magnífica, Senhor Jesus. Que construção maravilhosa, que pedras. Jesus responde para eles: virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Virão dias que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vocês conseguem imaginar o choque daqueles homens? Essa afirmação vai contra qualquer prognóstico que qualquer um deles ali poderia fazer. Dizer que o templo cairia era como dizer que o sol um dia não deixaria de existir, que a lua não estaria no céu. Isso dá um nó na cabeça dos discípulos. Falar que o templo de Jerusalém não estaria mais lá era um absurdo, era algo verdadeiramente absurdo. O fato é que também nós temos os nossos templos. Nós também confiamos em algumas coisas que nós temos a certeza que não cairão. Talvez você imagina que o comércio mundial nunca vai deixar de existir, que a segurança, a saúde. Talvez nós tenhamos as nossas pedras, talvez nós tenhamos os nossos templos, que a gente nunca imagina que cairá. Talvez você imagine na sua vida que em algumas coisas você está seguro. Sim, eu estou totalmente seguro quanto a isso. Nós vimos há uns anos atrás, de repente, vem um vírus invisível e para o mundo por 2 anos. De repente, uma guerra estoura onde ninguém espera. De repente, um diagnóstico médico chega na sua família. Nós vemos as pedras caindo. E o advento começa aqui, quando a terra treme, quando as coisas não estão bem, quando as coisas começam a dar errado. Jesus continua dizendo, né? Então, ele vai agora para o versículo 25, onde a gente leu. Ele diz que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. E fala sobre os bramidos do mar e das ondas. Talvez hoje a gente tenha outros nomes aí. Mudanças climáticas, tsunamis, pandemias, ou mesmo a instabilidade geopolítica que a gente vive, crises humanitárias. Existem vários nomes para desastres que acontecem hoje. Jesus diz que o efeito que isso produz nas pessoas é que elas desmaiam de terror. Vocês conseguem imaginar um mundo assim? Ele descreve um mundo onde as pessoas sentem uma angústia tão grande que ela desmaia de tanto sofrimento. Esse sentimento é a angústia entre as nações, como ele diz. A ideia dessa palavra no grego é aperto. A ideia daquele aperto que você sente no peito, sabe? Você já sentiu essa angústia alguma vez na vida? Esse aperto no peito ou um nó na garganta.
Sabe aquela sensação ruim que você tem quando uma notícia muito ruim chega ao seu conhecimento? É isso. São esses sinais, é esse sentimento que as pessoas sentirão. Essa angústia, esse aperto, esse nó na garganta. Mas não vem só com o sentimento, vem com outro termo, perplexidade. É isso que as nações terão. E o termo também explica uma ideia de você estar num beco sem saída. Imagina você fugindo de bandidos, virando uma rua e você dá de cara de num beco sem saída. Você está ali, encurralado, com os inimigos chegando. Isso traz uma angústia, não traz? O que você sente com isso? Te daria um aperto no peito, um nó na garganta? Dependendo do que estivesse acontecendo, talvez você desmaiasse mesmo antes do problema chegar a você. Os sinais das estrelas, o bramido das ondas e do mar, vai produzir no mundo esse sentimento terrível. Ele já tem produzido em certa parte. Ele já tem produzido. Talvez você já tenha visto os sinais. Talvez você já tenha visto algum vídeo que você recebeu no WhatsApp com cenas de guerras, cenas de pessoas invadindo a casa das outras, metralhando. Talvez você saiba que isso acontece. Gente morrendo, cenas de violência, que poderiam ser até pesadas se fossem um filme, mas não são. Você sabe que de fato acontece. Você sabe que pessoas morrem. Quando nós olhamos para vídeos desse jeito, isso dá uma amargura, um sentimento ruim, não dá? É algo desse jeito. É essa sensação que as coisas estão fugindo do controle. Essa sensação, Jesus, não nesse texto, mas ele diz que é só o princípio das dores. O princípio das dores dá a ideia de parto. Jesus está dizendo que o mundo está próximo a dar à luz e que essas dores que nós sentimos, que sempre existiram, é verdade, vão intensificar, tanto em proporção, tanto em tamanho, sentiremos dores mais fortes, quanto mais frequentes. Talvez você nunca tenha tido a experiência de ter um parto natural. Eu não tive. Agradeço a Deus por isso. Mas se você teve um parto natural, e aí é o que relatam, as dores vão aumentando de intensidade e de frequência até a hora do parto. Com alguns dias antes do parto, a mulher sente uma dorzinha e começa a aumentar para cada 12 horas, para cada 8 horas, para cada 4 horas, 2 horas, 1 hora, 10 minutos, até que a dor não passa. Quando isso acontece, é a hora do nascimento. O que nós temos visto é um aumento na frequência dessas coisas. Talvez você nem se lembre disso, mas no começo do mês, um tornado atingiu o Paraná e com ventos de 250 quilômetros por hora, devastou uma região. 10 pessoas morreram, 400 ficaram feridas, milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Você lembra disso? Coisas aconteceram e foram tomando a nossa vida e a gente já não pensa mais nelas. As dificuldades estão aumentando. Se você nasceu nos anos 80, você viveu um momento interessante. Interessante não é uma palavra ruim. Você viveu um momento diferente. O que foi chamado de Guerra Fria, não é? Passamos por um tempo de uma guerra oculta, sem luta, mas uma corrida armamentista.
É verdade, isso foi difícil. Mas se você viveu os anos 80, você viveu 1/3 a menos dos problemas do que nós vivemos hoje. Cientistas apontam aqui que os desastres naturais aumentaram em 3 vezes nessas últimas décadas. Em 40 anos, os desastres triplicaram. E as guerras? Nos anos 80, elas existiram, é verdade. Não era nenhuma guerra, mas elas eram localizadas. Hoje, a ONU aponta para 90 e tantas guerras, muitas descentralizadas e pequenas, com muita gente sofrendo. E o que mais me chocou nos dados que eu levantei é que nos anos 80, entre 30 e 40 milhões de pessoas precisavam de ajuda. 30 e 40 milhões de pessoas. Hoje, são 305 milhões de pessoas que não conseguem se sustentar sozinhas, não conseguem sobreviver sem auxílio de ninguém. A população nos anos 80 era de quase 5 bilhões de pessoas, hoje somos 8, é verdade, quase dobramos. Mas o número de necessitados aumentou 8 vezes. Não é proporcional. Nos anos 80 tinha uma seca na África, cantávamos We Are the World, ajudávamos aqueles necessitados na África. Hoje a gente não tem tempo para isso, porque na mesma semana acontece uma guerra na Europa, um furacão na América, uma enchente no Brasil, a gente não tem mais como cuidar daqueles que precisam, não na velocidade necessária. O mundo está entrando em colapso e nós não somos suficientes para apagar esse incêndio. Se você acha que o mundo está pior, se você saiu da sua casa e pensou algum dia assim, eu acho que o mundo está pior. Isso não é da sua cabeça. Isso não é um pessimismo só emocional. Isso não é aquela ideia de que, então antigamente tudo era melhor. Não, irmãos. De fato, estatisticamente, o mundo está mais perigoso e instável e traz mais angústia ao nosso coração. Se você viveu os anos 80, você vive num mundo muito pior hoje. Nós estamos sentindo esse aperto, nós estamos sentindo esse estreitamento de caminho. É um corredor que não tem saída. As dores estão aumentando, as guerras aumentando. A gente não tem mais como resolver. Mas o que nos apavora tanto? Eu estou dizendo isso, mas por que essa angústia nos alcança? Porque quando o mundo treme, nós trememos juntos? Jesus dá um diagnóstico no versículo 34. Ele fala assim, cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências. E aí fala 3 coisas aqui, né? Orgia, que também pode ser glutonaria, embriaguez e cuidados com a vida. Cuidado para que você não seja sobrecarregado com tudo isso. E aí no seu coração, você leu essa passagem muitas vezes, você ouviu o que eu estou dizendo e você está tranquilo. Você fala assim, beleza, eu não sou um glutão, eu não participo de orgias, eu não sou um alcoólatra, eu estou tranquilo, não tem nada a ver com isso que Jesus está dizendo, não é? Então, não. Estamos falando aqui de mecanismos de fuga, lugar de refúgio. Quando ele fala aqui das angústias, talvez a gente não se embriague com a bebida, mas a gente se embriaga em outras coisas. O que a bebida traz, meus irmãos? Ele te traz uma anestesia da realidade. É isso que a bebida faz com você. Existem outros elementos que também fazem isso? Talvez tenham.
Talvez você não se embriague no vinho, mas você se embriaga nas suas longas maratonas de séries, de vídeos. Você gasta a sua vida desviando o olhar da realidade, assistindo doramas e animes. Talvez você não seja um glutão. Fala assim, não, eu não sou, eu não como muito além do que eu preciso. Sim, mas talvez na sua sapateira tenha mais pares de sapato do que você precisa. Talvez você tente tirar a dor do seu peito comprando mais algum item. Indo num lugar que eu descobri que existe ontem, descobri hoje que existe, chama Busca-Busca. Vocês conhecem isso? Talvez seja lá que você queira buscar a sua felicidade. Você fala assim, o que me falta para ser feliz é ir com busca-busca, ir no busca-busca e ter um cartão que me permita parcelar em 10 vezes. Meus irmãos, o que a gente está tentando é anestesiar o nosso coração. A gente está tentando fugir das lutas e das dificuldades, indo para o prazer. Talvez não da orgia, da bebedice, da glutonaria, mas de outros prazeres, abandonando a realidade, se apegando a coisas dessa terra. Quando eu falei do busca-busca, eu não consigo ver todo mundo hoje aqui, que está escuro, é até bom com isso. Então, eu não sei o que vocês pensaram, mas talvez quando eu tenha falado do busca-busca, para um falou, tá vendo? O outro falou assim, tá vendo, é pecado, não pode ir no busca-busca. Nunca falei isso. Tem coisa que você tem que comprar e está tudo certo. Falei isso não. Talvez você não busque a satisfação na compra. Talvez você busque a sua satisfação no controle. Porque Jesus disse que a gente tem que tomar cuidado para não ser sobrecarregado com a bebedice, com a orgia e com a glutonaria, mas fala também uma outra coisa, com os cuidados dessa vida. Talvez você não seja o cara que corra para o busca-busca. Talvez você seja a pessoa que corre para a planilha do Excel e fica lançando todos os dados e avaliando todas as coisas, porque você quer ter o controle total da sua vida, em todos os aspectos. Você não quer ser pego de surpresa, você está tentando resolver a sua vida da sua forma. Talvez você seja a pessoa que trabalha sem necessidade, 14, 15 horas por dia. Talvez você acorde de madrugada para ver e-mail da empresa. Preciso saber o que está acontecendo. Talvez você seja um desses que tenta carregar todo o peso do mundo nas suas costas. Trazer para cima de você toda a responsabilidade para que tudo dê certo. Meus irmãos, talvez você não esteja bêbado do vinho, talvez você não esteja bêbado do vinho, talvez você esteja bêbado pelo controle. Você acha que se você parar de mover o mundo, sabe aquele malabarismo que as pessoas colocam vários pratos na ponta da vara e aí vão girando e os pratos vão rodando e aí você vai aumentando o número? Talvez você seja a pessoa que acha que se você parar de girar os pratos, o mundo acaba. Os pratos caem, nada mais vai existir. Qual é o seu lado dessa moeda? O ideal é que a gente tenha controle e que a gente aproveite do mundo. Mas eu tenho certeza que você tem uma tendência pecaminosa. Seja ela fugir para a satisfação da compra e da orgia e da bebida e da comida, ou seja ela do controle do extrato bancário. Cuidado, meus irmãos, cuidado com isso, porque isso traz um efeito de te deixar pesado, de sobrecarregar essa vida. Nós vivemos em um mundo mau, nós não temos o controle de tudo. E se a gente nos permitir a ser levado para um desses lados, o que vai acontecer? Você terá o seu coração pesado. Pesado. E o nosso coração, então, fica exausto. Quantos de nós estamos exaustos? Pensa você,
qual que é o número qual que é a frequência de gente que é diagnosticada com burnout. Aí os psicólogos poderiam nos ajudar no conceito, mas o burnout é meio que uma ideia do cara desligar, assim, ó. O sistema reinicia, desligou, saturou a memória, o sistema para. Isso por quê? Porque a gente chega no nosso limite, porque nós chegamos até onde a gente chega, passa na verdade do limite, e aí o corpo desiste. Quantos de nós sofremos disso? Talvez você está aqui exausto, falando, aguento mais, não aguento mais, se eu continuar do jeito que eu estou, eu vou morrer. Vai mesmo. Você fica pesado, você perde a alegria da vida, e problemas físicos alcançam. Tudo porque nós nos preocupamos, tudo porque nós tentamos carregar o mundo, ou buscamos o prazer extremo. Jesus disse, não permita que o coração de vocês fiquem sobrecarregados. Mas Jesus traz uma notícia que é revolucionária aqui para nós. No meio ao caos, qual é o nosso instinto de sobrevivência? Quando você está doente, ou quando começa um bombardeio onde você está, o que você faz? Você não se esconde? Quando você está doente, você quer só o seu quarto para ficar dormindo e deitado. Quando você imagina que o Brasil sofresse bombardeios inimigos, nós correríamos para bunkers. É isso que você ia querer? Um lugar embaixo da terra para se esconder. O mundo diz isso. Que a gente abaixe a nossa cabeça, que nós nos escondamos. É isso que o mundo diz. O que o texto diz? O que Jesus diz para a gente? Quando o mundo estiver acabando, quando tudo estiver sendo destruído, quando o mal parece que está vencendo, levante-se, fique em pé, de cabeça erguida. Meus irmãos, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Como você pode se levantar numa situação como essa? O mundo caindo, Jesus manda a gente ficar de pé. Um mar invadindo, tsunamis alcançando a nossa costa. Jesus manda a gente olhar para cima. Por quê? Por quê, irmãos? Porque o cristão vê algo que o mundo não está vendo. Quando é o fim para o mundo, para a gente é um novo início. Quando o mundo entra em colapso e tudo que foi construído vai se acabar, para a gente é um período de esperança da reconstrução do nosso lar definitivo. Quando o mundo enxerga catástrofe, nós enxergamos a volta gloriosa do Rei que venceu. Jesus diz, levante, erga a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. O termo redenção aqui, meus irmãos, tem a ver com compra. Alguém que foi comprado, um escravo comprado. A nossa redenção é o pagamento da nossa vida. Nós estamos sendo comprados. E isso tem uma relação muito forte com o Antigo Testamento. É um conceito antigo. Vocês lembram de Ruth e Boaz? Vocês lembram? Tem uns vídeos, a gente pregou sobre Ruth um tempo atrás. Se você quiser dar uma olhada depois. Mas quando uma família perdia tudo, por exemplo, não é o caso de Ruth, tá? Ela era viúva. Mas quando uma família perdia tudo, o pai da família poderia ser vendido como escravo para pagar pela dívida. E então ele perderia toda esperança. Acabou. Você vai ser escravo. A menos que aparecesse um parente resgatador. O termo hebraico é goel. A menos que esse resgatador quisesse pagar
pela sua dívida. Tem 3 características para uma pessoa ser resgatador. Ele tem que ser parente de sangue. Um estranho não podia pagar o resgate. Tinha que ser alguém da sua família. Ele tinha que ter recursos, porque ele tinha que ter dinheiro para fazer isso. E ele tinha que ter vontade. Ninguém é obrigado a ser resgatador de parente algum. Meus irmãos, o advento, a lâmpada está conspirando contra nós aqui. O advento é justamente a vinda desse resgatador. Nós éramos escravos, nós fomos vendidos, nós estávamos com medo, nós estamos pagando pelo preço dos nossos erros. Mas veja, veio o nosso parente, Jesus se fez homem, ele veio à terra, se fez carne, se fez um como nós, ele é o nosso parente. E segunda característica, Jesus tem os recursos? Sim, ele tem todos os recursos. Ele é o próprio Deus. Ele tem todo o recurso necessário. E ele tem vontade? Sim. Olhem para a cruz, meus irmãos. Olhem para a cruz. Ele foi espontaneamente, pagou pelos nossos pecados. Ele se sacrificou por nós. De vontade própria, ele fez isso. Jesus está dizendo, eu comprei vocês. Eu paguei a dívida. E agora, em sua volta, não é para nós o final dos tempos. É a volta do nosso irmão mais velho, que vem nos resgatar, que vem nos buscar. Enquanto o mundo grita, estamos perdidos, tudo acabou, nós gritamos, o resgate chegou, estamos salvos. O nosso irmão mais velho vem sobre as nuvens, o nosso resgatador, Jesus a quem nós amamos. E por isso, meus irmãos, quando o mundo treme, quando as estatísticas são desfavoráveis, quando a gente olha para a situação econômica, para a natureza, quando a gente vê que o mundo está acabando, a nossa expectativa aumenta, a alegria nos invade, não porque a gente gosta de sofrer, não é isso, é porque a gente enxerga que de fato a resolução de tudo está chegando. O Rei, o nosso irmão, aquele que nos ama, vem nos resgatar e vem nos trazer para casa. Por isso a gente vai vigiar, como no versículo 36 diz. Vigiem, vigiem. O mundo lá fora está embriagado pelo prazer, dopado pela ansiedade do controle. O mundo inteiro está dormindo, mas nós somos a resistência. Nessa semana do Advento, no primeiro dia do Advento, o nosso desafio aqui é não permitir que as lutas paralisem o nosso coração, que os excessos nos dominem. Quando a gente sentir esse sono espiritual bater, que a gente ore para que Deus nos mantenha sóbrios. Quando a gente tiver medo, que a gente lembre quem comprou a nossa vida, quem pagou pelo nosso resgate. Quando o templo de Herodes caiu, no ano 70, e pedras de 400 toneladas ruíram, os judeus entraram em desespero, se jogavam no fogo. Que não seja assim com a gente. Nenhuma pedra vai se mover fora da vontade do Senhor. Quando o mundo treme, quando o chão se abala, quando as lutas nos alcancem, estiverem nos alcançando, que nós ergamos a cabeça, olhamos para cima, que nós esperemos o nosso Redentor, Jesus Cristo, que nos salvará e nos dará a vida maravilhosa que Ele nos prometeu.
Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos, engrandecemos por tudo que o Senhor fez. Pai, é maravilhoso ter a esperança da tua volta. De fato, o mundo está perdido. De fato, as pessoas estão tendo estão sem nenhuma perspectiva, Senhor, de futuro. Mesmo aquelas que ainda têm muito dinheiro e riquezas, de fato a esperança para esse mundo é vazia. Que nós não sejamos assim, Senhor. Que nós nos livremos das felicidades meramente mundanas. Que o nosso coração não esteja envolvido, Senhor, em coisas desse mundo. Nem as orgias, a bebedice, a glutonaria, e nem o controle da vida, Senhor. Que o nosso coração esteja unicamente preso no Senhor. Que a nossa esperança esteja na tua volta e que os nossos olhos estejam olhando para cima quando o Senhor voltar, ó Pai, na última trombeta. Que o Senhor nos alcance vigilante, que o Senhor nos enxergue, quando o Senhor chegar aqui, que a gente esteja vigilante, acordados, despertos, esperando a tua volta. Que a gente permaneça assim, Senhor. Que essa noite, essa primeira noite do Advento, traga em nós essa luz, essa esperança da tua volta. Que a gente saiba, Senhor, que esse é menos um ano até a sua vinda. E que nada, Senhor, que acontece nesse mundo está passando longe do teu conhecimento pleno. Pai, que o Senhor nos mude, que o Senhor nos capacite a viver diante de tudo isso. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.